Deus. E arrependimento também é uma palavra apocalíptica, irmão. Tem o arrependimento da questão dos nossos pecados, que é uma questão moral, mas tem o arrependimento de nós mesmos, do ser, não do fazer. Existe um arrependimento pelo que nós fazemos, isso não é apocalíptico. Mas tem um arrependimento pelo entendimento do que nós somos. Isto é apocalíptico. Quando João fala a primeira vez sobre arrependimento, ele fala assim que o machado está posto à raiz das árvores. Aquilo lá é apocalíptico. Estou falando isso porque nós estamos nos dias de quarta-feira, ou nas noites de quarta-feira, nós estamos vendo o livro do Apocalipse, né? Vamos ver hoje a sétima sessão, ou a última sessão do Apocalipse, que nós veremos. Mas arrependimento também é uma palavra apocalíptica. Apocalipse é um gênero literário, irmãos. É um gênero de literatura. Assim, existem poesia, existem parábolas, existem contos. Apocalipse é um gênero literário. Profecia, evangelho é um gênero literário. Apocalipse é um gênero literário. Só que nós temos um Apocalipse nosso, dos cristãos, que tem o nome de Apocalipse. Mas, por exemplo, os judeus tinham os seus apocalipses. Daniel é um apocalipse dos judeus. Parte de Ezequiel é um apocalipse dos judeus. Pedaços de Isaías é um apocalipse dos judeus. Existem trechos em Êxodo. O que acontece lá com o faraó, aquilo é um apocalipse. E Apocalipse também é uma profecia. Se vocês se lembram do texto, quando fala assim, quem retirar uma palavra do livro desta profecia, profecia traz justiça, é para agora, é para esse momento. Apocalipse são coisas para os dias do fim. Só que esses dias do fim começaram na ressurreição de Jesus. Então Apocalipse é uma profecia. Ainda o texto do capítulo 1, do verso 4, diz coisas que brevemente devem acontecer. Um dos nossos erros é colocar Apocalipse no fim dos tempos, ou assim, bem no final dos tempos, assim, literalmente falando. Porque estamos nos fins dos tempos desde que Jesus ressuscitou. João diz lá, João que escreveu a sua epístola antes de Apocalipse. Porque o João escreve o Evangelho de São João, depois ele escreve as suas cartas, e no final ele escreve Apocalipse. E quando João escreve as cartas, ele fala, filhinhos, estamos na última hora. É fim dos tempos. Olha só, hein? Há 2000 anos atrás já era fim dos tempos. Então Apocalipse é uma forma literária. E tem vários Apocalipse. Por exemplo, Mateus 24 é um Apocalipse. Lucas 21 é um Apocalipse. Marcos 13 é um Apocalipse. 1º e 2º Tessalonicenses é Apocalipse. É uma forma literária. Coisas que traz para nós informações sobre as coisas que acontecerão nos tempos do fim. Só que esses tempos do fim, você nunca tem que pensar em século 1, 2, 3, 4, 5. E sim a partir do momento que Jesus disse, é o fim. Que a palavra diz, é o fim. Você não procura assim, estamos no fim, no Antigo Testamento. O Ezequiel um dia fez uma profecia grande pra caramba. Ele falou assim, mais de 25 vezes, vem o fim vem. Vem o fim vem. Acho que é Ezequiel 7, se não me engano. Vem o fim vem. Vem o fim vem. Mas quando chega no Novo Testamento, o que João fala? O fim chegou. Só que esse fim tem um espaço. É já a última hora. Já começou desde lá. Então imagina como é que a chapa está quente agora, né, irmão? Se João, o apóstolo, falou nos dias dele que era o tempo do fim, imagina agora. Amém? Então nós estamos vendo Apocalipse. Eu quero ler com vocês o capítulo 20 para hoje, mas vamos voltar um pouquinho aqui para o 19, porque não lemos a parte final do 19. Deixa eu apenas deixar mais atual na mente de vocês então. Então eu disse para vocês que eu prefiro ler o Apocalipse de forma cíclica, não em ordem cronológica. Eu
prefiro ler Apocalipse de forma cíclica. Por quê? Você tá lendo, você começa a ler Apocalipse sozinho na sua casa. Você fala assim, puxa, mas isso aqui parece que já aconteceu. Você tem a impressão de que você tem partes que você tem a impressão que já leu aquilo. Mas eu já li isso. Peraí, esse versículo já apareceu. Você lê Apocalipse e você tem a impressão de que você já leu aquilo antes. Porque ele é cíclico. Você não lê assim do 1 ao 22. Não é uma história corrida, mas é uma história cíclica. Então ela se repete. Ela não repete totalmente a história inteira, porque nem seria necessário. Então, eu percebi que no Apocalipse, eu e mais alguns outros, tem 7 ciclos, ou 7 vezes que uma história é contada. Alguém me disse semana passada que pareceu que eu disse que uma sexta história era contada. Não é uma sexta história, é a mesma história contada pela sexta vez. E hoje é uma mesma história contada pela 7ª vez. Amém? Então, eu percebi 7 vezes que uma mesma história é contada, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 até o capítulo 8, e assim nós vimos já. Eu não vou saber de cor falar agora aqui, mas assim nós percebemos, são 7 ciclos de uma mesma história, e em cada vez que essa história ela é nos trazida, alguns detalhes são acrescentados. Por exemplo, no 6º ciclo, nós vimos ali, as 7 cenas da queda da Babilônia. As 7 cenas da queda. Ele apresentou o dragão no capítulo 12, ele apresentou a besta 1 e a besta 2 no capítulo 13. Nesse capítulo 18 e 19 vai aparecer um terceiro aliado, inimigo nosso e aliado do dragão. Ele menciona isso lá no capítulo 14, depois no capítulo 17, mas aqui no capítulo 18 e 19 ele vai nos informar muito bem sobre esse terceiro aliado do dragão. Primeiro, a besta que vem do mar. Segundo, a besta que vem da terra. Terceiro, a grande Babilônia. Que não existe aqui essa Babilônia. Ela já existiu. Só que agora Roma recebe o apelido dela. Essa Babilônia já existiu no Gênesis, para falar a verdade. No Gênesis ela apenas era um embrião, ela apenas uma sombra. Ela apareceu mesmo assim, opulenta, nos dias de Daniel. Daniel, ele foi exilado na Babilônia. Foi lá que apareceu aquele termo, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Foi para aquela Babilônia. A Babilônia política existiu nos dias de Daniel. E aí ele pega essa palavra profética e transforma essa palavra profética em apocalíptica. E ela vem de novo nos dias de Roma. A grande Babilônia aqui nos dias do Apocalipse é Roma. Roma é o centro da diversão, da comelância, da diversão, da arte. Roma é o grande centro. Tanto é que nós vimos aqui as pessoas chorando porque Roma, a grande Babilônia, que é Roma, estava sendo acabada, sendo destruída. As pessoas gostavam da Babilônia, por quê? Diversão, gente. Fala a verdade. A diversão nos separa de Deus, irmão. Fala a verdade, querido. O lazer nos separa de Deus, queridos. A arte, meu irmão, a arte nos separa de Deus. Você tem que fazer uma força violenta para nos separar. É só você perguntar do que você gosta muito. Talvez você é um cara que gosta muito de esporte. Praticar esporte é pecado? Não mesmo. Mas não é mesmo. É bom praticar esporte. Só que tem algumas pessoas que são viciadas. Tem o joguinho e tem a igreja. Não o jogo. A igreja tem sempre o jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. São viciadas. Olha, eu acho que a grande maioria aqui já foram viciados em algum esporte. A grande maioria aqui já tenha sido viciada em algum esporte, meu irmão. Então o lazer nos vicia, o esporte nos vicia, a arte nos vicia, a comelância nos vicia, assim, o entretenimento nos vicia. Você tem que levar isso a sério, irmãos. Tem que levar isso a sério. Babilônia é isso. Babilônia é essa luxúria. Babilônia é esse centro de lazer, de baladas, de encontros, de desencontros, de romances. Babilônia é isso, meu irmão. Babilônia, o Lulu Santos falou muito bem, numa letra muito bem bonita.
Ele falou, entendeu? Numa época, uma música mais ou menos assim, ó. Como é que foi aquela música lá? Vê se aqui. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa. E depois que vem? Agora eu esqueci. Entendeu? É isso, amor liberal. Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa. Eu não lembro o resto agora, que ele me fala aí. Entendeu? Mas é esse tempo, é essa Babilônia. É lógico que ele é um babilônico, né? O Lulu Santos, né, irmão? Ele é um grande babilônico. Ele é um morador da Babel, né? De gente inteligente, sincera, né? Que ele fala também assim, né? Então é Babilônia isso. É pecado essa diversão, esse lazer, esse entretenimento? Não. Desde que você faça uma coisa muito difícil, não é pecado. Desde que você faça uma coisa muito difícil, meu irmão, colocar o entretenimento no lugar certo, que é muito difícil. É difícil para mim, irmão. Preguiça, cama, dormir, sofá, isso é bom demais, irmão. Orar cansa, irmão, orar cansa. Fala que não cansa. Só quem não ora que não sabe. Orar cansa, ler a Bíblia cansa. Só que não lê que fala, não cansa não. Porque tem gente que lê quando está inspirado. Ou tô com a vontade de ler a Bíblia hoje. Isso não é cristão. Isso não é cristão. Eu falei aqui domingo, no devocional, que existem cristãos de versículo. O diabo é um desses. E existem cristãos da palavra. Existem cristãos de versículo. Tem versículo para tudo. Conhece tudo que é versículo. Pegou um versículo, o cara prega, mas não conhece a palavra. O que o pastor quer dizer com isso? Não tem fundamento. Pensa que a escritura é um punhado de versículos solto. Pensa que a Bíblia é um monte de versículos que a gente sai falando por aí. O diabo é um ser de versículo, irmão. Sempre citou para Jesus versículo. Sempre citou para Jesus um monte de versículo. Tem crente que é de versículo. Prega versículo, nem pesquisa, nem entende, nem vai ler, nem vai meditar, nem vai orar em cima. Então aí o cara hoje estou com a vontade de ler a Bíblia. E os pregadores aqui, que só lê para pregar. Só lê a Bíblia para pregar. Só lê a Bíblia quando tem que dar uma célula. Isso é Babilônia, irmão. Isso é Babilônia. Então é uma coisa difícil. Mas você como cristão tem que vigiar. Uma das palavras-chave do cristão é vigilância. Cristão sem vigilância não é cristão, nem aqui nem na China. Vigilância. Vigilância o tempo inteiro. Todos nós aqui temos desejos estranhos, eu e vocês. Desejos esquisitos. Se o nosso desejo fosse colocado num telão, eu teria vergonha. Ainda bem que não é colocado. Glória a Deus. Então a gente tem que vigiar. Então lazer, entretenimento, prazer, arte, isso é pecado? Não, não é pecado. Mas você tem que priorizar. Você tem que fazer uma coisa muito difícil. Colocar aquilo no lugar daquilo. E aí o que você faz? O que eu resolvo para a minha vida? Deus está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Pronto. Ninguém pega esses lugares. Primeiro, segundo, terceiro, tudo de Deus. Não tem vaga para segundo lugar, nem para terceiro lugar. Não, para a minha vida é assim. Eu resolvi não ter nada. Porque isso não corre risco. Aí não corremos risco. Porque de vez em quando você coloca seu esposo em primeiro lugar. A esposa, o filho, a filha, o emprego. Nós vimos aqui que os mercadores choraram quando a Babilônia caiu. Então, o sexto ciclo, vamos ler aqui o finalzinho do sexto ciclo. E aí vamos ler o sétimo e fazer algumas colocações. Porque o sétimo ciclo é delicado, muito delicado e complicado da gente entender. Tem que ir bem devagarinho. No capítulo, é lógico que eu não quero também esgotar, primeiro porque eu não consigo esgotar tudo também. Né? Não tem essa capacidade de esgotar todo o texto. Mas mesmo que eu quisesse, não seria possível, não dá, não tem tempo para isso também. Né? No capítulo 18, no verso 21 até o 24, nós temos a sexta cena, em que é feita uma dramaturgia aí. É feita uma outra ceninha. Né? Um anjo pega uma pedra, joga no mar,
e fala: assim como essa pedra caiu e afundou, assim aconteceu com a Babilônia. Aconteceu. É assim, está decretado, aconteceu. Não aconteceu no concreto, mas já aconteceu. Não, é só contar as horas, já aconteceu. Então, do 21 até o 24, nós temos uma cena, uma dramaturgia aí, uma cena, um teatrinho aí, em que um anjo pega um pedrão, joga no mar, a pedra afunda, aí ele fala: caiu, caiu, caiu. Assim como a pedra caiu, caiu a Babilônia. E aí, capítulo 19, que é a sétima cena, a gente lê até o fim. Olha só. Depois destas coisas, ouvi do céu uma como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia. Depois dessas coisas aí, caiu, caiu, caiu. Salvação e glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra, e com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluias. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo amém, amém. Lembra lá do capítulo 4? Aquele ser assentado no trono, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Na versão corrigida fala de 24 animais no trono. Verso 5: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluias, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui nós temos as bodas do Cordeiro. Então a sétima cena, nós temos uma mesa. Uma mesa. Acabou tudo. A história chegou no final. Deus chamou a gente, nós subimos, e lá tem uma mesa colocada para a gente. As bodas do Cordeiro. Verso 10: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adora a Deus. Aí o anjo, eu falei, já trouxe a lição aqui já para vocês. O João aqui cometeu aqui um lápis aqui. De repente o João achou lindo demais. Estou no céu, todo mundo está aqui. Ou meus pais, todo mundo aqui, que barato, que legal. Vamos louvar. E o João ficou em êxtase e foi adorar o anjo. E o anjo: não, para com isso, rapaz. Está errado, para. A lição para nós é que, por mais que você saiba, o João era um sabedor, por mais que nós aprendamos, você sempre tem que vigiar. Cuidado com essas coisas que nos atraem, porque ele pode virar Deus. O João ficou assim e foi adorar. Não faz isso, rapaz, sou igual a você. Nós aqui somos servos do Deus Altíssimo. E o João caiu em si e acordou. Veja, o melhor dos homens pode errar. Então cuidado. Então isso aqui é as bodas do Cordeiro, um banquete, né? Um banquete. Mas tem outro banquete, né? Verso 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chumbo de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Aqui significa que nós vamos continuar aprendendo lá. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sabemos que é Jesus, né? Sabemos, não sabemos não? É Jesus. É Jesus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso.
tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e chamou com grande voz, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Bom, agora não somos mais nós. Quem vai comer aqui, gente? Há uma outra mesa. Quem vai comer aqui? As aves do céu, as aves de rapina, as aves de carniça, as aves de imundícia. Então, um somos nós. Vem comer comigo aqui, gente. Vem todos os santos, todos os profetas que foram, vem comer, vamos comer. Mas aí tem outra visão, outra cena. São os dois banquetes. As aves de rapina. Vai comer. Comer o quê e comer quem? Comer o quê e comer quem? Vamos lá. Versículo 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos e grandes. Vi a besta, os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Então aí acabou. É o final, amém, irmãos? Final do sexto ciclo. Acaba com o banquete. Um banquete que nós, os marcados por Deus, os marcados de Deus, fazem parte. Amém, irmão? Você pode dar glória a Deus, irmão? Um banquete para nós e Deus, de uma multidão incontável. Vamos comer, mas tem outra cena. Existe um banquete, onde o banquete serão os seres humanos marcados pela besta, inclusive a besta, inclusive o falso profeta. O banquete são eles mesmos, serão comidos, devorados. Aí acaba, amém? Vocês entenderam? Viu como acaba mesmo? Acabou, encerra tudo. Fim de conversar agora. Agora começa o capítulo 20. E por quê? Presta atenção aqui. Porque, óbvio, o capítulo 20 é depois do 19. O que aconteceu? Um tal de milênio. Depois de que Cristo volta. Existem algumas posições que eu devo trazer para vocês. Algumas posições interpretativas sobre isso. Porque logo depois disso, para milênio. O que é o milênio? É Jesus reinando 1000 anos. 1000 anos. Então aí aí acha que Cristo volta, a gente é arrebatado, ficamos com Ele, aí voltaremos com Ele para viver 1000 anos. E porque isso aqui é logo depois, dali interpretou-se que haverá depois disso um milênio e que nós viveremos, só que tem um problema com essa visão. Bom, nós viveremos aqui com os ímpios, o milênio é isso, é voltar para cá com os ímpios. Nós, com supercorpos, é legal para nós, né? Bacana. Tudo bem. A gente atravessa a parede, voa igual super-homem, bacaninha, legal. Mas veja bem, vai continuar havendo salvação aqui, porque pessoas vão nascer. Nós vamos viver como super-homens aqui, no meio de pessoas fracas. Nós agora com corpos glorificados, estaremos aqui, vai nascer pessoas. Como é que ela se salva agora? Ah, igual antes. Não, igual antes não. Como é que você foi salvo? Você viu Jesus fisicamente? Viu Jesus fisicamente? Como é que você foi salvo? Pela graça, por meio da fé. Não foi por a fé? Se Cristo estiver aqui reinando 1000 anos, como é que as pessoas serão salvas? Pela visão. Vai ver Cristo reinar. Ou seja, Deus deveria ter 2 planos. E Deus não tem 2 planos. Ou seja, nós teremos aí um problema soterológico. O que é isso, pastor? A doutrina da salvação. Soterologia é a doutrina da salvação. Nós teremos um problema de conflitos soterológicos de salvação. Deus salvou a gente pela fé e agora vai salvar pelo que o cara vê.
Eles veem Cristo reinando, Cristo vai dominar tudo e nós com eles, nós vamos voar para cá, voar para lá. Quem vê a gente voar vai querer salvação mesmo, é? É ou não é? Ou não? Ou vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Então existe um conflito aqui. Existe um grande conflito aqui. Por quê? O que aconteceu aqui? Interpretaram o milênio literalmente. Pegaram 1000 e é 1000. Bom, desde o começo do Apocalipse, 7 é total. Desde o começo, 7 não é 7. Havia apenas 7 igrejas na Ásia? Havia? Só 7 igrejas na Ásia? Gente, Gálatas, Coríntios, Colossos, Filipenses, é tudo na Ásia. Existe alguma carta para os filipenses no Apocalipse? Existe? Não tem. Existe alguma carta no Apocalipse para Tessalônica? Não existe, mas tinha lá uma igreja. Então como é que Deus manda uma carta para 7 igrejas da Ásia e não manda para Tessalônica? Ou seja, 7 não é 7. 7 é um número simbólico. Por exemplo, Deus tem 7 olhos, mas lá fala que Deus tem 7 olhos. O que quer dizer 7? É que Deus vê tudo. O número 7 é perfeição, plenitude, totalidade. Quando fala que Deus tem 7 olhos, é que Ele vê tudo. Tudo. 7 não é 7. Então como é que eu posso vir interpretando Apocalipse simbolicamente, que é assim que se interpreta, e quando chega no capítulo 20, literal, pegaram ou não? Vocês entenderam ou não? Se eu venho desde o começo dando um nome de símbolo para tudo que acontece, quando chega no capítulo 20 tem que ser a mesma coisa. Está entendendo? É igual os TJs, os Testemunhos de Jeová. Chega para você e fala assim: aí, você faz parte dos 144? Aí você fala: o que é isso? Né? Porque eles falam, uma das abordagens dos Testemunhos de Jeová é isso. E aí, você quer fazer parte dos 144 mil? Não é assim? Aí se você assim parar um pouquinho, mas vem cá, 144 mil? Mas até onde eu sei, nós estamos com quase 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Isso vivas, né? Vivas, no mundo hoje tem quase 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Hã? Bom, agora vamos pensar o seguinte: são só os vivos que são salvos? É só os vivos salvos ou não? Paulo foi salvo? Pedro foi salvo? João foi salvo? Só que está morto. Então se você pegar os cristãos mortos salvos, puxa vida, aí 7 bilhões já vai multiplicar mais. Bom, então 144 mil. 144 mil é o que, gente? Nada. Entendeu? Então você chega assim para os terrotos e fala assim: mas peraí, meu irmão, 144 mil? Tem certeza? Mas assim, só na minha vila tem isso. Uma vila grande tem. Só na minha vila tem isso. Aí ele vai falar para você assim: ah, mas isso é simbólico. Ah, é? Aí você fala assim, presta atenção: ah, é simbólico? Bom, aí você lê o texto. Vai ler o texto. Lá fala assim, que são 144 mil da tribo de Israel. Das 12 tribos de Israel, sim ou não? São 144 mil das tribos de Israel. Nós já lemos isso aqui já. É que eu interpretei simbolicamente, passei rápido. 144 mil das tribos de Israel. Mas você fala para ele assim, para o cara que vai te abordar. Você fala assim: bom, então 144 mil é simbólico? É. Ah. Então, não é para judeu? É. Ele ia falar: bom, se fosse de 44 mil, se é simbólico, então judeu não é simbólico. Aí o cara se perde. Aí se perde todo. Porque o que eles fazem? Eles pegam os 144 mil, não é simbólico, mas judeu é simbólico. Não, nós fazemos parte dos 144 mil. Entendeu? Então se eu comecei interpretando simbolicamente o texto, eu tenho que ir assim ele todo. Ele inteirinho. Então o capítulo 20 aqui, esses 1000 anos, eu tenho que dar o mesmo significado para eles. O mesmo significado. Então 1000 anos não é 1, 2, 3, 4, 5 mil. Não é isso. Nós vamos ver aqui. Vamos ler o texto? Tá bom? Vamos ler o texto aqui. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Um anjo. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave
do abismo e uma grande o quê? Corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é também, e o prendeu por 1000 anos. Bom, olha para cá. Deus já deu cabo na primeira besta, na segunda besta, e já deu cabo na Babilônia. Quem que faltava aqui? O dragão. Então o que nós temos aqui? O 7º ciclo. Só que o 7º ciclo, ele vai contar a salvação já mexendo com o cão bravo. Vai pegar o bicho agora. Então é a mesma história, mas agora ele não vai contar que Jesus veio, derramou o sangue por nós, e começou a cavalgar com a gente, e marcou a gente, e o Espírito mora na gente, e a gente está preparado, e vamos pregar. Não. Ele chega aqui no 7º ciclo e já vai logo para o dragão, e depois vai para o juízo final. Por isso eu tenho que ir devagar aqui. Entenderam? Então agora é hora de... Porque não faltou isso? Ele só falou do dragão aonde? No capítulo 12. Depois só falou, não falou mais dele, falou daqueles que eram aliados dele. Uma vez que a palavra deu fim na besta 1, na besta 2, na Babilônia, falso profeta, anticristo, agora ele precisa dar fim ao dragão. A história então recomeça, mas já recomeça onde? Pegando o dragão. Porque, não se esqueça, que João está onde isso aqui, gente? Onde que João está? Não fisicamente, espiritualmente, onde é que ele está? No céu. Lembra do capítulo 4? Sobe aqui, João. Sobe aqui. Eu vou mostrar para você as coisas que brevemente vão acontecer. Sobe aqui. João está vendo o Apocalipse. Ele não está ouvindo. Ele está vendo o Apocalipse. E por que Deus está mostrando o Apocalipse para João, irmãos? Para eu encerrar e começar a semana que vem. Porque na terra, o que tem na terra, irmão? O que tem na terra? Na terra tem um imperador dominando tudo, matando todos, acabando com tudo. O nome dele é Domiciano, o pior homem que já houve nessa terra. Diz os especialistas que se houve um tempo em que a igreja poderia ser destruída, foi na época dele. João matou Pedro, já matou Paulo, já matou Tiago, já matou João, já matou outro Tiago, Bartolomeu, Filipe, todos já morreram, não tem mais apóstolos. Aí João fica lá, e agora? E agora? Sobe aqui, João. Sobe aqui em cima, eu vou mostrar quem manda nessa parada aqui, João. E João sobe, o que ele vê? Harmonia. Alguém no trono. Anjos cantam aqui, anjos cantam ali, outros se prostram aqui. Tudo está em ordem. O que Deus quer mostrar para João? João, lá embaixo o bicho está comendo, João, mas eu estou no controle, João. Eu estou na cabeça aqui, João. Não temas o que vai acontecer. Eu estou no controle. Eu não acabei com Senaqueribe, João. É um Apocalipse. O que fez Senaqueribe? Senaqueribe levou Israel cativo. João, eu não acabei com Nabucodonosor na Babilônia. Acabou. João, eu não acabei com os medo-persas. Eu não acabei com Alexandre o Grande. João, vai ser igual. João, senta, veja, olha o que vai acontecer, João. Olha o que está acontecendo e vai continuar a acontecer. É isso que João está vendo, irmãos. É uma visão. Foi a pior fase de todas as fases. Olha, Napoleão não fez isso. Hitler não foi, nem chegou perto. Hitler nem chegou perto desse tempo aqui. Não passou nem beirando. É uma visão que ele tem. E nessa visão ele vê todos os inimigos. E cada um sendo destruído. Ele vê os cavalos vindo, as trombetas, as taças, ele vai vendo, coisa por coisa, coisas que aconteceu e que volta a apontar para o futuro. Isso já aconteceu, mas que serve de luz para o futuro. Tudo isso aqui aconteceu vírgula por vírgula. Agora não se esqueça que em profecia e apocalipse, uma coisa acontece para apontar para o futuro. Por exemplo, eu falei para você no começo, aqui não tem Babilônia. Babilônia foi 500 anos antes. Mas ele chama esse tempo aqui de Babilônia. Ele julgou Babilônia. E quando derrubou Babilônia lá, aponta para o futuro. E chegou uma Babilônia aqui. A Babilônia que está aqui, ela não é política, ela é simbólica, mas ela aponta para uma Babilônia hoje. Agora.
Suzano é uma Babel ou não é? Você está dentro de Babel. Então o que João vê? Cada inimigo sendo derrotado. E agora quem ele vê? Dragão. É o que faltava, o cabeça de todos. Lá no primeiro livro de Gênesis, quem aparece? O dragão. Quem deveria aparecer no final? O dragão. Lá no começo, o nome do dragão é serpente. Por quê? Ele é pequenininho ainda, começou agora a viver. Lá no futuro, o nome dele é dragão. Então a gente precisa ter uma visão clara, que João está vendo isso aqui. Aí aparecem essas bobagens aí, né? Ah, que o Papa é o anticristo. Já houve vários anticristos. Ah, agora apareceu uma nuvem com 7 cabeças. Que mané 7 cabeças, rapaz? E os cristãos ficam apavorados, e com medo, e do que, do que, do que. Ah, uma nuvem, um dragão, 7 cabeças. Bate o vento e sopra. E apagou a nuvem. Você, quando era criança, meu irmão, você ficava brincando de ver bichinho na nuvem. Ou não brincava? A primeira casa que eu morei tinha um reboco mal feito. Um reboco mal feito. Bem mal feito o reboco. E de noite eu e o pastor Carlos ficávamos lá assim. Não tinha televisão também não. Não tinha televisão. Aí nós ficávamos vendo o reboco. O reboco tomava forma de bichinhos. Aí ele falava, estou vendo camelo. Se você achar, eu te dou um pudim. Onde está o camelo? Eu não achava. Eu falei, agora eu achei uma ovelhinha. Se você achar uma ovelhinha no reboco ali, eu te dou um pãozinho de amanhã. Ainda bem que ele não achava. E ficava brincando. E agora os cristãos maduros, ai, apareceu uma trombeta de nuvem no céu. Quem se lasca a trombeta? Ai, que medo é esse? O nosso Deus é um Deus forte. Ele lá precisa de fazer nuvem de trombeta, rapaz. Acorda pra vida, meu irmão. Seja um cristão de verdade. Vai praticar santidade. Quando foi que a Bíblia... outra coisa aqui dentro da cabeça. Pastor, fala, o que vamos fazer? As trombetas tocaram. Eu não vou fazer nada. Falou que vai tocar. O que eu vou fazer, irmão? Está escrito que vai tocar a trompeta. Eu e você vamos fazer o quê? Vamos entupir a boca do cara que tocar a trompeta, rapaz? Pastor, os 7 flagelos. Foi Deus que disse, meu querido. Você quer enfrentar? Eu não quero enfrentar ele. Aí os caras ficam brincando, é o Hitler, é o Napoleão, é o Mussolini. Ah, agora é o mercado comum europeu. Olha o anticristo aí, é o mercado comum europeu. Quem mané mercado comum europeu, rapaz? Falta de temor pela palavra, rapaz. Daniel, quando estava lá na Babilônia, ele meditava, aí ele fala assim, eu entendi, pelas profecias de Jeremias, eu entendi que os números de dias, de anos que nós deveríamos ficar aqui, são 70 anos, ele entendeu, não estava escrito isso lá. Se você for ler lá, você não vai achar isso nunca. Como é que ele interpretou isso? Pecado do povo. Olha só, uma coisa da agricultura, presta atenção, e encerra aqui. Daniel foi analisar Jeremias, e Jeremias fala assim, vocês não deram descanso à terra, vocês ficaram 490 anos, sem dar um descanso para a terra. O que é isso? A cada 7 anos, tinha descanso à terra, isso era a lei de Israel, você, tipo assim, trabalha 6 dias e folga o 7º, ano também, a cada 7 anos, a terra tinha que descansar 1 ano. Eles não obedeceram isso. Como eles ficaram 490 anos sem pôr a terra para descansar, o que Deus fez? Para cada 7 anos ele deu 1 ano de cativeiro. Deu quanto? 70. Isso não está na Bíblia assim claramente, literalmente. Você tem que ler e interpretar. Então Daniel foi lá interpretar que como os judeus na agricultura, presta atenção aqui, na agricultura, ele não deu descanso para a terra. Então, porque eles não deram descanso para a terra, para cada 7 anos que eles não deram uma folga para a terra, Deus vai dar 1 ano de cativeiro para eles na Babilônia. Falta isso para a gente.
Então a gente fica assim, olha agora, ai, entendeu? Agora é o Papa Francisco. É um carinha tão bacaninho esse Francisco, ele não é um cara bacana? Não é que ele é bacaninho, o Francisquinho aí? Deixa o Francisco em paz, rapaz. Deixa o Chiquinho em paz, irmão. Fica pegando o pé do Chiquinho, rapaz. Vai cuidar da sua vida, corta essa língua aí, meu irmão. Deixa o Chiquinho em paz pra lá, é a besta. É isso mesmo, era um cara bonzinho. O oitavo era um cara bonzinho. É o Chico, é o Francisco. É o Francisco. Que Francisco, rapaz? Francisco. Então, vem cá, João, vou te mostrar. Olha o que eu faço, olha como é que eu trago juízo. Eu trouxe para a Síria, eu trouxe para a Babilônia, eu trouxe para os medos persas, eu trouxe para a Grécia, vou trazer para os romanos, e sempre trarei juízo. Sempre que for preciso, eu trarei juízo. E agora chegou a vez do dragão. O dragão vai receber o que merece agora. Amém? Então preso por 1000 anos. E aí a gente tem que explicar depois como é que vai ser isso. Amém? Eu acho que eu vou gastar aqui mais umas 4, quarta-feira ainda, para nós encerrarmos o Apocalipse. Até o 22, porque tem juízo final, tem acho que tem 2 dias para falar aqui de milênio, para a gente falar assim, mais ou menos assim, dá para o gasto. Amém, irmãos? Mas assim, olha, Deus está no controle, filho. É isso que interessa para nós, meu irmão. Vai comer mesmo, vai beber com juízo, né? Lógico, né? Vai se divertir com juízo, mas saiba, Deus está no controle, e quando a coisa foge do controle, Ele traz juízo. Ele traz juízo, então acorda para a vida, vai evangelizar, porque enquanto isso, o evangelho está comendo aí, ó, não para, está evangelizando, é o nosso alvo. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O nosso Deus está no controle, está no poder. É Ele que reina. É Ele que reina sobre tudo e todos. É do jeito dEle, é como Ele quer. Abra sua boca, se renda ao Senhor. Abra sua boca e se entregue para o Senhor. É tempo de a gente se arrepender por não pregar o Evangelho, por não falar a palavra. É época de nós nos arrependermos.